Bom, galera, no vídeo de hoje estarei enfrentando o deck de Danger, mas não muda o fato que também estarei explicando a vocês como funciona o deck. Apesar de esse deck ser utilizado como suporte para outros decks, não muda o fato que pelo menos nesse duelo em si eu vou estar enfrentando o deck explicitamente voltado e com cartas apenas do arquétipo de perigo. Mas enfim, basicamente o arquétipo de perigo, todos os monstros no caso, tem dois efeitos: de revelar, eles revelam da mão. Após um monstro ser revelado, aquele que você escolheu ser revelado, o oponente no caso, vai descartar uma carta da mão de maneira aleatória. O dono da carta que revelou vai descartar uma carta da mão de maneira aleatória. E após isso, vai ocorrer o seguinte efeito: se o monstro revelado não foi descartado, ele vai se invocar por especial e o dono do deck vai comprar uma carta. Mas no caso daquela carta, daquele monstro que ele revelou ser descartado, vai ocorrer um outro efeito e ele não vai comprar cartas. Ambos os efeitos podem ser de destruição de monstro, destruição de magia, invocação especial, adição do deck, invocação do cemitério. Varia muito de acordo com os que vão estar na mão na hora do descarte. Lembrando que mesmo que o monstro não tenha sido revelado do arquétipo de Danger e foi descartado, aquele monstro vai entregar o efeito da mesma forma, pois o efeito deles é, se eles forem, se eu não me engano, enviados para o cemitério da mão, o efeito dele triga e eles basicamente podem estar se invocando ou ativando efeitos em si. Os efeitos deles são ao serem enviados para o cemitério. Então, para cauterar eles, só tem duas formas. Ou você começa o seu turno montando literalmente um campo forte para conseguir parar, ou você no primeiro turno, utilizando cartas como Inspetor Prancha e o Fóssil do Antimeta, mas eu sei que provavelmente você não vai estar jogando de Antimeta, mas no caso de você estiver jogando, essas duas cartas param literalmente grande maioria, para não dizer 90% de todos os decks em geral de combo. E também, no caso de você só querer um suporte para que você possa usar o seu deck de boa e só ter um suporte para conseguir parar esse deck de Danger, você pode estar usando Nibiru ou até mesmo um Deslocador Dimensional. O Nibiru basicamente ocorre quando o oponente fizer 5 invocações. Após ele fizer 5 invocações contadas, você pode estar literalmente tributando, ativando o efeito dele da sua mão, claro. É uma Hand Trap, um monstro que pode ativar da mão no turno do oponente. Você vai ativar ele, vai tributar todos os monstros que o oponente controla e vai invocar um Nibiru no seu campo e uma ficha no campo do oponente com ataque e defesa somado a todos os monstros que foram tributados por esse efeito. Às vezes você pode até acabar dando uma ficha com ataque alto, mas se, acredito eu, seu deck tiver algo que destrua monstro, facilita muito, já que você vai limpar o campo do oponente, vai dar uma ficha que não tem efeito, e a única parte que você vai precisar tratar é destruir ela. Simples. E também você pode estar usando o deslocador dimensional. O deslocador dimensional você usa quando você não tiver simplesmente nada no seu cemitério. Você não pode ter nada no cemitério. Você vai enviar ele da sua mão para o cemitério. E tudo após isso que foi enviado para o cemitério automaticamente vai ser banido. Literalmente limitando os combos, já que ele não vai querer enviar nada para o ban. Já que os efeitos do monstro de Danger funcionam basicamente no cemitério ou sendo descartados por algum efeito. Serem descartados no caso, não importa se for efeito também. Se eles forem descartados, o efeito triga. Então, como vocês puderam ver, ele está fazendo um XYZ de rank 8, já que o deck literalmente acarreta muitos montes de level alto. Tentei aí parar o combo dele, mas acredito que eu demorei demais. Eu esperei para ver se eu tinha algum meio assim em específico para conseguir me salvar, mas meu amigo, esse cara jogou muito bem. Jogou muito bem mesmo.
Foi revelando, descartando o card de maneira aleatória e invocando quando não é descartado. E basicamente é isso, galera.